Para mais informações, clique no link na descrição. Seja o seu melhor apresenta. Como identificar um narcisista dissimulado? O narcisismo dissimulado é um tipo de transtorno de personalidade que pode ser difícil de ser identificado, já que os indivíduos que o possuem geralmente apresentam comportamentos manipulativos e enganosos. Esse tipo de narcisismo é caracterizado por uma preocupação exagerada com a aparência e com a imagem pública, bem como por uma falta de empatia em relação aos outros. Aqui estão algumas dicas sobre como identificar um narcisista dissimulado. Eles são altamente críticos. O narcisista dissimulado pode ser muito crítico em relação aos outros, especialmente quando se trata de aparência e desempenho. Eles podem ser implacáveis em suas críticas, mesmo em relação a pequenos detalhes que outras pessoas considerariam insignificantes. Essa crítica é frequentemente usada como uma forma de diminuir os outros e aumentar a autoestima do narcisista dissimulado. Eles são encantadores. Narcisistas dissimulados são frequentemente muito charmosos e persuasivos. Eles têm a habilidade de fazer com que as pessoas se sintam especiais e desejadas, o que muitas vezes é usado como uma tática para manipulá-las. Eles podem se comportar de maneira apropriada em situações sociais, mas podem mudar rapidamente de comportamento quando não estão sendo observados. Eles usam mentiras e enganos. Narcisistas dissimulados são muitas vezes mestres em mentir e enganar os outros. Eles podem usar táticas como a manipulação de informações ou a omissão de detalhes para alcançar seus objetivos. Eles também podem ter várias identidades falsas para enganar os outros ou para manter o controle sobre uma situação. Eles têm uma falta de empatia. Narcisistas dissimulados muitas vezes têm uma falta de empatia em relação aos outros. Eles podem parecer indiferentes às necessidades e sentimentos dos outros e podem ter dificuldade em entender o ponto de vista de outra pessoa. Eles podem ser egoístas e não se preocupar com o impacto que suas ações têm sobre os outros. Eles são obcecados pela aparência. Narcisistas dissimulados muitas vezes estão obcecados com a aparência física. Eles podem gastar horas se arrumando e se preparando para parecerem perfeitos. Eles também podem ter uma preocupação exagerada com a aparência de outras pessoas, julgando-as com base em seu próprio padrão de beleza. Eles procuram poder e controle. Narcisistas dissimulados frequentemente procuram poder e controle em suas relações com os outros. Eles podem tentar dominar os outros e manipulá-los para que sigam suas ordens. Eles também podem ter uma necessidade constante de se sentir no controle da situação. Em conclusão, identificar um narcisista dissimulado pode ser difícil, mas se você prestar atenção a esses sinais de alerta, pode ser capaz de identificar um comportamento manipulador antes que seja tarde demais. É importante lembrar que o narcisismo dissimulado é uma condição de saúde mental e que as pessoas que sofrem desse transtorno precisam de ajuda e tratamento profissional.